Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu quero dizer para vocês como deixar tudo para lá, como não se preocupar com nada. Na realidade, não é bem assim, né? Mas assim, eu aprendi que a gente tem que viver o hoje, né? O agora, o presente, prestar atenção nos acontecimentos bons ao nosso redor, prestar atenção na nossa respiração, na forma, às vezes, que vamos falar, que vamos responder a algo, pensar antes de falar. E assim, muitas vezes, quando a gente não está assim, com esse entendimento, a gente se preocupa com coisas que não é para se preocupar, com coisas que não estão ao nosso alcance, que muitas vezes a gente pode ali dar uma palavra ou fazer algo para ajudar a nós mesmos ou algumas pessoas que estão ao nosso redor, e mas não além disso, porque a gente acaba pegando o problema daquela pessoa, ficamos pensando naquilo e tentando resolver, sendo que a situação é dela, o processo que ela está passando é ela. A gente só vai ficar de suporte quando ela nos procurar, né? Ou ela, ou alguma situação. Então a gente tem que aprender a viver na tranquilidade. Não tem aquela palavra que diz não, que os passarinhos voam sobre a sua cabeça, mas não pousam sobre elas. Então é bem assim. A gente às vezes fica preocupado, pensando, ai, o que que eu vou fazer? Como que vai ser? Não que isso não aconteça comigo, acontece. Só que assim, hoje eu sei assim prestar mais atenção. Eu sei assim observar o pensamento que está vindo sobre mim. Muitas das vezes, quando eu não presto atenção, quando eu vejo aquele pensamento já está tomando a minha cabeça, aí algo me desperta. Eu falo assim: não, esse pensamento não é meu. Então, as coisas é bem por aí. A gente não pode assim ficar muito preocupado com coisas que não estão ao nosso alcance, né? A gente tem que ter fé, tem que colocar nossa fé em prática. Não tem aquela palavra sim, sim, não, não. Então a gente tem que ter isso dentro da gente. Ou a gente acredita e coloca a nossa fé em prática, ou a gente fica no meio termo. E isso acaba que atribulando a gente, acaba deixando a gente assim insegura, acaba deixando a gente descontrolada, sem ter controle na vida, né? Sem ter uma direção. E, e não é isso que tem que acontecer, né? A gente tem que parar para pensar, para falar, a gente tem que pensar, para resolver as coisas na nossa vida, a gente tem que pensar também, respirar. E aí a gente vai ter aquela luz, vai clarear nossa cabeça para a gente ver o que que a gente vai fazer, que atitude a gente vai tomar. Às vezes acontece coisas na nossa vida para ver qual vai ser a nossa reação diante daqueles acontecimentos. E muitas vezes a gente não está preparado. Quando acontece algo, a gente já se desespera, já entra em desespero, né? Até o ar falta. E não é assim, né? A gente tem que vigiar que quando algo vir sobre nós, não é para prejudicarmos, e sim para ver qual será a nossa reação diante daquela situação. E se a gente estiver equilibrado, se a gente estiver assim, firme no nosso propósito, se a gente estiver assim, prestando atenção, a luz vai vir no final do túnel e a gente vai conseguir resolver aquilo que está diante dos nossos olhos, né? Então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje.
Como eu disse, um vídeo que eu gravei ontem, que eu estaria gravando vídeos novamente. Tá certo que eu ainda tô meio atrapalhada nas palavras, mas eu tenho fé que um dia eu vou estar bem melhor na dicção, nas palavras e tudo vai fluir bem. Então, pessoal, eu quero passar para vocês que a gente tem que viver o agora, o hoje, o presente, é, sem, se, sem ficar se preocupando com amanhã e com o que passou, sem se ficar se martirizando, ai, por que que aconteceu aquilo? Por que que minha vida tá assim? Não, vamos viver o agora. E assim, se alguém estiver precisando da sua ajuda, você faz o que você pode ali naquele momento. Aí depois você já vira a página, porque o que ela tá passando é a respeito dela e não de você. Porque você acaba pegando problemas para você e sobrecarregando a sua vida. E o que tem que para acontecer com você, às vezes atrapalha, não acontece, entendeu? Então é essa a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Um forte abraço, um ótimo dia e fiquem com Deus.